Bom dia, gente. Meu nome é Vitória. Eu sou fellow do primeiro ano de geriatria e vou apresentar o artigo para discussão hoje. O artigo que a gente escolheu aí foi a respeito de doença arterial periférica, para a gente discutir um pouco a respeito do tratamento da claudicação intermitente versus aí a intervenção cirúrgica, né? Os principais pontos que o artigo busca discutir aí é sobre a questão da qualidade de vida dos pacientes com a doença arterial coronária e como o tratamento pode ou não beneficiar esses pacientes. A raça e a condição socioeconômica prediz muito sobre os impactos que a doença arterial coronária vai trazer para esse paciente. E apesar de ser aí muito constante em nosso dia a dia clínico, a doença arterial coronária ela ainda é muito pouco reconhecida e tratada da forma correta. Um breve resumo aqui para a gente estabelecer alguns conceitos. A doença arterial periférica é quando ocorre um processo de estreitamento da luz das artérias com a diminuição do fluxo do sangue para os membros, né? A fisiopatologia é basicamente a mesma para aterosclerose de grandes vasos, né? Seja eles coronários ou pequenos vasos cerebrais, é o mesmo processo que ocorre. Como fator de risco aí, a gente tem o envelhecimento, a senescência em si, o diabetes, obesidade, pressão alta, colesterol alto, sedentarismo e principalmente o tabagismo. O tabagismo e o diabetes são os principais fatores de risco aí. Eles podem contribuir para o aumento e a progressão de 2 a 4 vezes mais no paciente que tem diabetes e é tabagista, para piora e para o ocasionamento mesmo da doença arterial periférica. Os sintomas são, o paciente pode ser assintomático, ele pode apresentar aí uma claudicação intermitente, dor em repouso ou até mesmo ter uma úlcera arterial. O tratamento da claudicação tem como objetivo melhorar a capacidade funcional e a qualidade de vida. A doença arterial coronária, arterial periférica, desculpa, ela é principalmente aí diagnosticada nos pacientes entre a sétima e oitava década de vida. E aí são pacientes basicamente geriátricos, né? E como na geriatria a gente trabalha muito com melhoria da capacidade funcional desse paciente, então, quando a gente chega um paciente com a claudicação intermitente, a gente resolvendo essa questão, a gente traz uma importante aí, melhoria da funcionalidade e da independência desse paciente de uma forma geral. As terapias farmacológicas para o tratamento da claudicação, elas são inconsistentes. Os últimos estudos, as últimas diretrizes não têm indicado as terapias farmacológicas como padrão. O cilostazol e a pentoxifilina são as principais medicações utilizadas e os estudos mostraram que elas têm algum efeito se usadas antes do início da queixa de claudicação. Então, o paciente que já tem, mesmo assintomático, ele tenha sinais de doença arterial periférica, a gente iniciando o cilostazol antes, pode ser que a gente tenha aí um retardamento no aparecimento de sintoma de claudicação. A gente pode tratar a claudicação intermitente aí com a terapia de exercícios aeróbicos, que é um manejo inicial. A gente vai indicar exercício físico aeróbico para o paciente. Ou então, a gente pode indicar uma revascularização de membros inferiores. Sendo que, quando somados a terapia de exercício aeróbico com a revascularização, a resposta, né, é muito superior para esses pacientes.
Nos exercícios aeróbicos que a gente pode indicar, nós temos aí a terapia do exercício supervisionado, que são os exercícios de caminhada e estimulação de extremidades, que são aí supervisionadas geralmente por um fisioterapeuta ou um educador físico. E nós também temos a terapia de exercícios domiciliar, que geralmente é indicado por médicos, onde esse paciente vai fazer aí as atividades físicas e depois registrar essa atividade num diário de bordo ou por um pedômetro aí para ser quantificado. Depois isso é levado para os médicos que acompanham e concluído aí qual que foi a resposta. Qual que é melhor? A terapia assistida, a terapia de exercícios assistidas ou a terapia de exercício domiciliar? Os estudos mostraram que o exercício domiciliar ele tem tido uma maior adesão, principalmente pelo o custo também é mais baixo, e se quando faz com esses pacientes uma terapia em conjunto, às vezes eles colocam aí quinzenalmente, mensalmente, para os pacientes levarem o feedback, a terapia de exercícios domiciliar, ela tem se mostrado mais eficaz no controle da claudicação do que quando o exercício supervisionado. O exercício supervisionado ele é um programa formal e quando ele é realizado ali em esteira, no ambiente controlado, a resposta a ele costuma ser melhor. Lembrando que ambos trazem uma melhoria da qualidade de vida do paciente, que é esse o foco do tratamento. A intervenção cirúrgica. Para a gente chegar à intervenção cirúrgica, a gente pega como indicação dois fatores. Primeiro, se a queixa de claudicação, de dor, está limitando o estilo de vida, está diminuindo a qualidade de vida do paciente e perdendo assim funcionalidade, ou aqueles pacientes que têm uma isquemia crítica do membro, que é quando o paciente, mesmo em repouso, queixa de dor. E aí a gente tem que olhar nesse caso, porque a intervenção cirúrgica pode aumentar a sobrevida do paciente livre de amputações. Aqui é uma foto só para a gente ilustrar, para ficar mais claro, acerca aí da úlcera arterial para a gente aí. A úlcera arterial, então, é um sintoma final aí, uma apresentação, vamos dizer assim, já quando temos uma doença arterial periférica estabelecida já num estágio mais avançado, e ela tem por características de pegar aí os dedos dos pés ou região lateral pré-tibial, e esse paciente vem com uma queixa de claudicação, ou é um portador de insuficiência cardíaca, ou de doença cerebrovascular. Elas têm como característica uma borda perfurada e nitidamente demarcada, são dolorosas, pequenas e mais profundas, tem um leito necrótico essa ferida, e os níveis de exudato são baixos. Pode estar associado também a uma gangrena. Aí essa figurinha aqui do meio, que é da figura, que é da úlcera arterial. Como que a gente faz, então, essa avaliação pré-operatória se o paciente for submetido ao tratamento cirúrgico? A gente vai fazer uma anamnese detalhada e focada aí nas comorbidades desse paciente, para ver se tem alguma comorbidade que vai levar a uma piora prognóstica da mortalidade desse paciente em decorrência da doença arterial periférica. Um exame físico vigoroso, vendo aí se tem alterações de Pfanners, se tem presença de lesões pré-ulcerativas, né? Somado à investigação de imagem, para a gente ver aí a extensão, o nível e a limitação ocasionada pela doença. E aí a gente faz alguns testes clínicos e de imagem.
O índice mais usado aí para a gente fazer essa avaliação pré-operatória é o índice tornozelo braquial, que nada mais é que a pressão sistólica do tornozelo sobre a pressão sistólica braquial. Esse índice é feito em consultório mesmo, né, com a utilização de um Doppler e um esfigmomanômetro geralmente. Para ser normal aí, o valor do índice tornozelo braquial tem que ser igual a 1. Se tiver igual igual ou maior que 0,9, a gente já considera como anormal. Quando esse índice dá 0,8, provavelmente esse paciente já tem alguma queixa de claudicação. E se o índice tornozelo braquial for igual a 0,4, esse paciente já tem uma isquemia de repouso desse membro. Aqui é uma imagem do duplex scan arterial de membro inferior, que também pode ser realizado para avaliação pré-operatória e mesmo para decisão se vai ou não para cirurgia esses casos. E aqui nesse exame a gente tem a presença aqui no fluxo, uma oclusão da artéria femoral comum direita, uma oclusão grave. O padrão ouro para a gente estratificar o tratamento é a angiografia periférica. Essa angiografia ela pode ser realizada via tomografia ou via ressonância magnética. E aqui essa foto a gente apresenta aqui, é uma isquemia crítica, vem aqui, não sei se está dando para ver direitinho, o fluxo, onde há um interrompimento aqui, mostrando uma oclusão total e longa na artéria femoral superficial direita desse paciente, que vinha com a queixa de dor ao repouso. Então, quando a gente vai optar aí pela terapia endovascular ou pela uma cirurgia aberta? A cirurgia aberta geralmente é indicada para pacientes jovens e saudáveis, e a terapia endovascular vai depender aí da anatomia da oclusão arterial facial que esse paciente possa apresentar. E aí, os tratados e diretrizes mais recentes estão indicando aí angioplastia com balão ou stent para estenoses focais de segmentos curtos. E a cirurgia aberta, ela é indicada para estenoses longas e oclusões arteriais completas. Aqui é uma imagem de um arteriograma de um paciente que vinha com uma queixa de claudicação incapacitante, e aí tinha uma estenose focal importante, bastante visível e da artéria femoral superficial, e a permeabilidade do vaso foi recuperada depois de uma angioplastia transluminal percutânea desse paciente. A vigilância pós-operatória aí, eles recomendam um acompanhamento precoce desse paciente, principalmente se foi realizado um bypass, e se for um procedimento endovascular, o paciente aí tem que usar uma antiagregação plaquetária dupla no intervalo de 1 a 6 meses. Isso daí vai ser estratificado de acordo com a gravidade da lesão, para diminuição do risco de trombose. Também a gente tem que ficar vigilante quanto ao índice, o ITB, e se esse ITB vier com uma diminuição de 0,5, pode estar relacionado a uma reocorrência de doença, e aí o duplex scan tem que ser solicitado. E em casos de reestenose intraestente, o artigo fala sobre a angioplastia com balão, que tem uma medicação que é o paclitaxel, que é uma medicação que ele é um antiproliferativo e diminui a hiperplasia neointimal aí, fazendo com que temos uma boa resposta do tratamento da reestenose. E o artigo falava sobre isso, Rodrigo.
optei por apresentar esse artigo por conta de, não sei se você se recorda, de um paciente de GR, que eu sempre discuto com você, ele chama João Bosco, que ele tem uma queixa de claudicação intermitente, e aí até você falou assim para a gente olhar a respeito por que, que ele está em acompanhamento com a angiologia, mas não foi indicado para ele terapia medicamentosa. Foi indicado para ele a fisioterapia supervisionada. E ele é um caso de um paciente que ele tem um histórico de doença arterial coronária, e aí ele começou a fazer acompanhamento lá na fisioterapia do GNI e teve melhora importante aí da claudicação intermitente que ele apresentava. Então, diante desse artigo, acho que a gente consegue descobrir um pouco melhor aí sobre a não indicação do cilostazol e terapia medicamentosa para esse paciente. E aí é isso, gente. Ótimo, maravilha. Acho que você conseguiu. Né, o artigo ele é bem focado, né, simplesinho, assim, no aspecto da doença arterial periférica. Deixa lá nos slides, só para a gente poder, inclusive, comentar algumas coisas dos slides, que eu acho né, que é legal. Eu acho que você, né, com o artigo, assim, apesar de ser bem simplesinho, focado, eu acho que você conseguiu ilustrá-lo bem, mas realmente o foco do artigo eu acho que não afeta a maior parte dos pacientes que a gente tem. Então, vamos voltar talvez tentar fazer uma discussão um pouquinho mais ampla, né? Não só da questão cirúrgica, mas da doença arterial periférica de uma maneira geral. Coloca aí no seu slide aí, esse 3 mesmo. Isso. Então, eu acho que eu acho que talvez seja alguns aspectos importantes a gente ressaltar. Pode deixar no anterior, que tá? É, Esse aqui? o que eu acho que talvez seja importante ressaltar. Eu acho que, como você bem colocou, mas acho que não custa a gente frisar, apesar da gente estar falando de uma doença arterial periférica aí claramente, como está mostrando aí na figura, né, nós estamos falando de uma doença cujo mecanismo é aterosclerótico, ela tem, né, uma certa particularidade, né? Quando eu falo particularidade, talvez seja muito isso que você está colocando aí sobre os fatores de risco, né? Que você citou muito bem a questão do, das questões socioeconômicas e de raça, né? Que estão inclusive com piores prognósticos, que colocam isso muito bem. Você chamou, acho que é importante, né? Você ter chamado a atenção aí da questão do tabagismo, né? Então é impressionante como isso é uma coisa antiga, né? Eu lembro desde o meu professor de MGA na Edgar falando, né, que dentro das doenças arteriais, né, o tabagismo tinha, entre aspas, né, um tropismo por doença arterial periférica. Então, eu acho que isso é uma coisa importante todos lembrarem, porque a principal intervenção que pode reduzir mortalidade, mudar a história natural, é parar o tabagismo, né? Diabetes é o segundo principal fator de risco, igual você colocou aí, mas tabagismo é o mais importante. E é interessante, né? Pode ter passado rápido e algumas pessoas não terem ficado atento. A correlação com LDL alto não é expressiva, igual é na coronariopatia, né? É, é muito mais alteração de HDL do que LDL alto, né? Então, apesar do mecanismo ser aterosclerótico, tem essa particularidade aí e essa questão do tabagismo, então é importantíssimo e inclusive para falar qual paciente que tem a doença arterial obstrutiva periférica que tem risco dela evoluir, tem risco dela, né, dela amputar. Eu acho que talvez esse seja a primeira mensagem que eu gostaria de reforçar. Talvez a segunda mensagem que eu acho importante a gente entender dentro da doença arterial periférica, e aí está nesse item que você colocou aí, Vitória, a questão dos pacientes sintomáticos, né? É, pode deixar em modo de apresentação mesmo, tá ótimo.
Eu acho que aí é importante a gente entender que a gente vai ter três tipos de pacientes, né? Como você bem colocou, nós vamos ter um paciente com doença arterial obstrutiva periférica assintomático, nós vamos ter um paciente com sintoma claudicação intermitente e a gente vai ter um paciente com isquemia crítica. E aí minha pergunta para você é, desses três pacientes, né, quando você coloca dor em repouso e úlcera arterial, tá dentro do paciente do grupo que a gente classifica com o nome de isquemia crítica, né? Isso. Qual que é o mais prevalente? Qual que você acha que é o mais prevalente? O grupo um assintomático, o grupo 2 que é aquele que tem a doença e tem claudicação intermitente, ou o grupo 3 aquele que tem doença e está classificado como isquemia crítica? Eu acredito que seja o grupo de pacientes assintomáticos. Então, sem dúvida nenhuma, né, metade dos casos são pacientes assintomáticos. E aí, talvez o porquê que eu esteja chamando a atenção disso. Porque as evidências de tratamento medicamentoso têm algumas diferenças se o paciente é assintomático ou não. Então, Isso. então acho que a primeira mensagem que fica para nós aqui é metade dos pacientes tem doença arterial periférica e são assintomáticos. Então, minha pergunta agora vai para a gente poder dar o diagnóstico, né? Que apesar do artigo ser tratamento da doença arterial periférica, antes de tratar tem que dar o diagnóstico. E aí, você mencionou o ITB, mas na prática clínica aí, o que você acha que seriam os aspectos importantes a ficar atento para dar o diagnóstico? Eu acho que a gente deve observar alterações de fâneros, né? E também o risco cardiovascular desse paciente, né? Se ele é um paciente que já teve, vamos supor, um AVC, se ele é um paciente que já tem uma doença arterial coronária estabelecida, isso pode dar sinais que ele também tenha uma doença arterial periférica. E aí a gente pode estar mais atento ao exame físico, palpação de pulsos, diminuição de pelos, né? A pele mais ressecada. E aí, somado esse conjunto, eu pediria algum exame de imagem para ver essa questão do paciente assintomático e apresentação da doença arterial periférica. Vamos deixar o exame para daqui a pouquinho, né? Então, acho que a questão do exame seria essa. E da história? O que fica para você sobre a questão da história clínica do paciente com doença arterial periférica e o diagnóstico, depois que você leu o artigo e depois que você talvez estudou sobre o tema? Baseado na história, quando que você suspeita de um paciente com doença arterial periférica? Quando que eu suspeito? É, pela Sem história, exame, sem exame físico. sem Qual que exame é o físico? clássico desse paciente com doença arterial periférica chegar falando, quando ele tem uma doença arterial periférica sintomática? Como é que é o sintoma clássico? Sintomático? É, Sintomático vai ser a dor, né? Às vezes ele fala, tô caminhando e eu caminho um quarteirão, tem que parar porque a panturrilha começa a fisgar, tô sentindo cãibra, aí eu paro um pouquinho, melhora, acho que o sintomático seria isso. então, o sintomático basicamente é o paciente principalmente com claudicação intermitente para uma distância fixa. E aí vem, acho que é o Isso. segundo aspecto importante. Você acha que esse sintoma ele é muito, né, mesmo nos pacientes idosos, você acha que os pacientes vão se manifestar dessa forma? Ou você acha que, agora, pensando no seu paciente idoso, ou no seu João, na Dona Maria, enfim, qualquer outro que você imagina, o que você acha que pode dificultar a sua história, né?
Porque no Uai, meu paciente pode ter várias outras sim, comorbidades que pode sim, dar dor ao andar, né? Com certeza um paciente adulto ou um idoso jovem, né? Vamos imaginar um paciente de 60 anos ou de 50 anos, tabagista pesado, que a única queixa seja claudicação intermitente fixa, fica fácil. Mas vou imaginar o isso. nosso paciente lá, próximo de seus 80 anos, cheio de múltiplas morbidades. Quais seriam, por exemplo, as suas dificuldades, ou quais você acha que seriam outras condições que poderiam dificultar você falar que essa dor que ele anda e dói ser claudicação intermitente de origem arterial? O que você acha que pode dificultar seu diagnóstico? Porque acho que essa que é a nossa realidade dos nossos pacientes. Eu até li a respeito sobre essa dificuldade de identificação em paciente geriátrico e que às vezes passa muito batido, é a questão do paciente, às vezes, ser portador de uma insuficiência cardíaca, e aí a gente tem uma certa dificuldade de identificar se esse cansaço nas pernas, se essa dor nas pernas que eles chegam queixando está relacionada a uma descompensação dessa insuficiência cardíaca, ou Então vamos quando é uma. devagarzinho. Então pode, ao invés de ser dor, pode ser só um peso, um cansaço e fazer um diagnóstico de ciência cardíaca. O que mais? Quando o paciente tem de DPOC, deixa eu ver se eu lembro, era Então insuficiência só vamos cardíaca, colocar assim, ciência cardíaca e outras coisas que desse cansaço, que a questão fosse mais exatamente, cardio, mais aeróbica, né? Pensando em dor, exatamente. quais outras condições que pudessem dar verdadeiramente dor e não comuns nos nossos pacientes idosos e que não fosse doença arterial periférica? Você consegue lembrar alguma, Artrite, né? Vitória? Se tiver com dificuldade, pede ajuda aos universitários, aos colegas dos ferros. A osteoartrite também, que eu li também a respeito da gonoartrose, né? E Então, também sem dúvida nenhuma, a osteoartrite, o paciente vai, né, pode ter dor ao andar, né? Lógico que a gente sabe que na osteoartrite, principalmente de joelho, a dor, né, começa a ter dor quando anda, à medida que vai andando melhora, né? Mas as questões musculoesqueléticas podem dar dor, né? O que mais? Tem uma forma de apresentação da osteoartrite que não é no joelho e que dá uma complicação comum nos pacientes idosos, mais prevalentes nos idosos, que dá uma claudicação também intermitente, que é bem do idoso também, que tem que ficar atento. aí eu peço a ajuda dos universitários, dos É, fellows, essa eu não é, estou sabendo. os pacientes têm que ficar atento que esses pacientes nossos podem desenvolver estenose de canal medular, né, por causa do processo degenerativo, e a estenose de canal medular dá uma dor quando anda, né? Dá uma claudicação intermitente, né? Tanto é que nos livros de neuro eles colocam como claudicação neurogênica, né? Então, essa questão de andar, doer, para, melhora, né, da claudicação intermitente, faz diagnóstico diferencial com estenose de canal medular, que aí a gente teria que ficar atento, né? Que os pacientes, geralmente, com estenose de canal medular, se eles estão fletindo para frente, melhora, e se eles ficam muito tempo parados em pé sem andar, também dói, né? Então, acho que um aspecto importante da doença arterial periférica para a nossa população, assim como várias outras condições, as apresentações podem ser atípicas, né? Como você falou, que muitas vezes passa batido, porque confunde com cansaço, confunde com paciente que está com uma restrição para deambular por causa de ciência cardíaca, DPLC, ou outra questão, ou passa a ter dor por outros motivos que não seja doença arterial periférica. Então, a gente já tem que a maior parte dos pacientes são assintomáticos, ainda tem a apresentação atípica no nosso paciente idoso. Né? Então, tem particularidades nas questões epidemiológicas, tem particularidades na questão da apresentação clínica. Então, acho que esse é o outro ponto que merece ser reforçado. Talvez o terceiro ponto que eu gostaria de reforçar, Vitória, que talvez ficasse um pouco mais próximo do seu paciente também, seria em relação, vamos pensar um pouquinho em relação às complicações. Olha, eu já dei diagnóstico, meu paciente chegou,
eu levei em consideração as questões epidemiológicas, as questões das apresentações clínicas dele, eu já dei o diagnóstico, vamos colocar assim, um diagnóstico clínico e eventualmente até confirmei ou com o ITB, que daqui a pouco eu vou falar algumas coisas, ou então até mesmo com Doppler. Aí a pergunta é, esse paciente que tem essa doença, você viu alguma coisa sobre complicação e evolução da doença arterial periférica? Porque eu acho que esse é um outro aspecto que merece a gente ficar atento, né? Porque o medo do paciente é qual? Se ele tiver uma doença arterial periférica, o que você imagina que poderia ser o medo dele? É a amputação, né? E você acha que e qual que você acha que é a chance de um paciente com uma doença arterial periférica evoluir para amputação? Quase todos evoluem, a minoria, só uma parte, metade? O que você acha? Pelo que eu li, infelizmente, vai depender aí dessa questão de raça, de nível socioeconômico. No Brasil, infelizmente, a maioria dos pacientes tem evoluído para amputação. Na realidade, assim, acho que eu concordo com a primeira parte, não com a segunda, né? É, tem muito a ver com essa questão da raça, fatores socioeconômicos e continuar fumando, né? Mas Exatamente. se a gente coloca, né, a maior parte dos pacientes, mesmo que sejam sintomáticos, tem como se fosse uma doença arterial coronariana estável, né? 2/3 dos pacientes, aproximadamente, têm um quadro estável. Eles não vão evoluindo, vai cada vez piorando e amputa, né? Então, por isso que a gente consegue controlar também muitos pacientes. Agora, lógico que tem a ver com fatores e com tabagismo, né? Então, acho que isso é importante porque, primeiro, que reforça a questão de que realmente tem que parar de fumar, né? E eu acho que segundo que tranquiliza um pouco de falar assim, porque tem o diagnóstico não quer dizer que tem que amputar e não quer dizer que se a gente deu o diagnóstico e a maior parte vai amputar, que a gente tem que encaminhar para o cirurgião vascular e de cara ele tem que intervir, né? E eu acho que aí entra no ponto que você colocou do trabalho, né? Que tanto pentoxifilina quanto cilostazol melhora, né, um pouco a distância que o paciente está andando, livre de claudicação intermitente, mas que não existe nenhuma outra intervenção tão eficaz quanto o exercício físico, né? Que aí ele vai, lógico que o artigo você até colocou, né, que pode fazer em casa ou de forma supervisionada, né? Mas será que em casa basta a gente chegar e falar para o paciente: anda que vai andar que você vai melhorar? Será que seria só isso ou a gente teria que ser mais agressivo nessa prescrição desse exercício? Já que o exercício é a intervenção que pode melhorar e que alterar a história dele. Tem que ser mais agressivo, né? Quanto a isso. E outra coisa que o artigo fala também é que se for de alta intensidade o exercício domiciliar, né? E que eles notaram também que houve uma superioridade em relação a isso quando esses pacientes foram submetidos a grupos de discussão. Então, eles orientavam o exercício, mas aí tinha-se um intervalo ali para eles chegarem e conversarem juntos sobre o que foi proposto, né? Isso que eu entendi, assim, que o artigo Então, vamos lá falou. no slidezinho que você mostra, inclusive, a questão do podômetro, né? Eu acho que a questão supervisionada encaminhou para a fisioterapia, né? Eu acho que aí né, se alguém da fisio depois quiser comentar algumas particularidades, umas coisas, é muito bem-vinda, mas eu acho que aqui não é o ponto que eu me sintaria à vontade de falar, né? Mas eu acho que quando você colocou a questão domiciliar, né, dele fazer esses exercícios domiciliares e colocou dele não só ter o podômetro, mas fazer um diário de anotação, eu acho que aqui nos traz a mensagem de que a gente tem que realmente mostrar para o paciente que ele precisa
de andar. E ele tem que andar até sentir o quê, Vitória? Até sentir dor. E aí, na hora que ele tiver sentido dor, ele tem que fazer o quê? Continuar. Ele tem que continuar andando, né? Então, acho que é importante, né? Quando fala que tem que fazer um diário, o artigo sugere, inclusive, poder colocar o número, né, de passos que esse paciente está andando, não só para a gente poder ver se está melhorando, para poder mostrar para ele que o tratamento dele ele precisa realmente andar, porque essa dor da isquemia é o principal estímulo para a neoformação vascular, né? Então, para poder criar uma rede colateral para poder melhorar a isquemia dele, consequentemente, melhorar os desfechos, né? Não só de qualidade de vida, mas de funcionalidade. Então, na realidade, se o paciente vai andar e não vai fazer essa terapia supervisionada, ele tem que andar de forma sistemática, né? Alguns lugares colocam que esse paciente tem que fazer caminhadas no mínimo 3 vezes por semana, né? No mínimo 30 minutos e até sentir dor e continuar andando, né? Então tem que ser algo bem sistemático, né? Então acho que a gente não pode só falar assim, o exercício, caminhada é melhor que silostazol, petoxifilina, então vai caminhar e deixar o paciente caminhar só quando ele vai comprar pão, quando ele quiser. Não, acho que tem que ser algo muito, né, de certa forma, incisivo para poder mudar um comportamento, porque eu acho que esse que é um aspecto importante. O outro aspecto que eu acho que é importante, antes da gente entrar na questão cirúrgica, porque eu acho que a minoria dos pacientes, você colocou logo no início, na primeira pergunta que eu fiz, que vários pacientes têm coronariopatia, ou já tiveram história de AVC, enfim, eles passam a ter outra doença aterosclerótica manifesta, né? E eu acho que talvez esses sejam os pacientes mais preocupantes, porque são os pacientes que têm mortalidade aumentada, né? Então acho que a gente não pode esquecer disso. E aí eu acho que talvez seja um ponto mais delicado e que não é consenso e que talvez fosse interessante a gente também discutir esses pacientes, porque já que eles são a maioria, né? Apesar de eu saber que não é o foco do artigo, porque está aí colocando tratamento, e tratamento ele fala é exercício e cirurgia, né? Então a gente resume quase que o artigo em 5 minutinhos, né? Ainda mais que não somos nós que vamos fazer a cirurgia. Aí minha pergunta seria, então, o que você acha? Um paciente idoso, vamos colocar que seja um paciente aí de 70 anos de idade, por exemplo, ou 75 anos de idade, que você suspeitou e confirmou que ele tem uma doença arterial obstrutiva periférica pelo exame físico. E aí depois você fez o ITB, por exemplo, que passou a ter uma chance, mas esse paciente está assintomático. Eu sei que não é a pergunta do artigo, mas eu acho que é uma coisa interessante da gente discutir. Esse paciente com doença arterial obstrutiva periférica assintomático, nós vamos tratá-lo como prevenção primária ou prevenção secundária? O que eu quero dizer? Eu vou prescrever a S-estatina para todo paciente idoso assintomático ou não? Depois é até bom que a gente vê a opinião do Edgar também, né? Porque esse não tem muito consenso, não, mas é talvez a grande maioria. O que você acha? O que você geralmente faz? Eu já acrescentei que não é consenso, né? Então fica bem à vontade, não se sinta pressionada, não. Olha, depois do artigo, eu acho que eu interveria. Até antes de ler esse artigo e de estudar um pouco sobre isso, eu não intervenho. Mas aí vai depender também de funcionalidade desse paciente, né? Vou imaginar que ele seja extrato 6 para não ter muita dúvida. Trataria. Se ele é 6, eu trataria. Então você daria, se você achou um pulso diminuído, por exemplo, confirmou que esse pulso está diminuído pelo ITB, você daria estatina como prevenção secundária e daria AS como prevenção secundária.
Sim, É porque se for eu acho prevenção que secundária vai dar estatina e vai dar S, né? Eu acho, assim, eu, eu quis trazer esse ponto porque eu acho que esse que é o mais dá mais dúvida, eu acho que esse que é o mais prevalente. É, estatina eu concordo com você, a S eu já ficaria mais temeroso, né? E quando eu falei que é dúvida, né? A American Heart Association em 2016 colocou que sim, a Sociedade Europeia de Cardiologia colocou em 2017, no ano seguinte, colocou que não, pelo risco do AS. Né? Então, acho que fica uma outra dúvida, né, para gente aí, né? Então, acho que sim, são particularidades da doença arterial periférica, né? Então, assim, os pacientes assintomáticos, apesar da gente falar que é uma manifestação de uma doença aterosclerótica, não é tão automático todo mundo entender que para os assintomáticos é prevenção secundária imediata, não. Né? Então, acho que, né, lógico, depende também das localizações. Então, acho que esse é um outro aspecto é, interessante da gente entender né, das particularidades. Vou lá no ITB, porque tem um outro aspecto dessas particularidades da doença arterial periférica que eu acho que é interessante. Você colocou a classificação que menor que 0,9 dá diagnóstico, em 0,4 geralmente o paciente tem. Então, acima de 0,9 né, você colocou aí um normal, que 0,8, então 0,8 a 0,4 esse paciente né, tá assintomático, não é verdade? sim, O, tem os seus tem os sintomas. Geralmente, de 0,4 a 0,2 são os pacientes que vão ter úlceras, são os pacientes que vão ter né, doença em repouso, né, que teria que ficar um pouquinho mais atento. Mas tem uma particularidade que eu vi no artigo recentemente, que foi até que né, que eu fiquei surpreso, é que a gente pode encontrar valores elevados. E aí a gente tem que interpretar de uma forma diferente. O que é que eu quero dizer com valores elevados? Valores superiores a 1,4. Eu sei que o artigo não menciona isso, mas você por acaso lembra o que pode acontecer com a medida que o paciente envelhece com as artérias? aumenta a rigidez muscular, né? E aí, o que acontece? Eu não sabia disso, eu vi isso no artigo há pouco tempo atrás, que da mesma forma que a gente pode ter aquele sinal de Osler e dar uma falsa medida da pressão arterial, né, quando a gente está palpando, porque tem uma calcificação da artéria e ela está enrijecida, viram que esse enrijecimento e essa calcificação da artéria pode dar ITBs elevados acima de 1,4. E esse paciente também pode ter doença arterial do tipo periférica e o ITB deu aumentado, muito aumentado por causa disso. Então, são pacientes que algumas pessoas colocam que deveriam fazer outros testes para poder saber se ele tem doença arterial periférica, né? Inclusive teste de esforço, né, de caminhada, né? Então, se por acaso, né, alguém vê algum valor como esse, né, de ITB acima de 1,4, ficar atento que isso também pode ser sinal de doença, né, arterial periférica. Então, assim, das particularidades que eu acho interessante sobre o nosso paciente geriátrico, eu acho que seria, né? Eu acho que seria essa. E eu acho que sabendo disso nos dá tranquilidade para poder falar que eu não tenho que encaminhar todos os pacientes de imediato para, né, um cirurgião vascular, né? Então, eu acho que boa parte dos pacientes, a maior parte do tempo, a gente pode estar acompanhando eles, né? Lógico, sempre que possível, né? Se tiver alguém da físio fazendo
né, uma reabilitação física com ele, melhor ainda, né? Mas, mas eu acho que assim acaba que os pacientes que realmente vão precisar são menores, né? A prevalência é menor. Mas essas são as particularidades que eu acho interessantes sobre a doença arterial periférica no nosso paciente idoso. Eu queria deixar só uma pergunta para a Vitória, antes de Edgar falar, só uma pergunta. Ô, Vitória, você entende que a palavra ou a frase doença arterial periférica se restringe, portanto, à doença arterial periférica em geral, ou ela sugere algo sistêmico? Só essa pergunta que eu queria deixar. Não estou propondo abordagem, não. Estou propondo pensamento a respeito disso. Eu acredito que seja uma coisa, refere a uma coisa sistêmica, né? Não é? Eu acho que essa denominação também, eu estudando, eu percebi que fica um pouco subjetivo isso, né? Porque a gente está falando aqui de doença de membro inferior, de extremidade, né? E quando a gente fala doença arterial periférica, eu penso numa coisa mais ampla levando a isso. Rodrigo, eu só quis saber dela a impressão do ponto de vista sistêmico. Só essa pergunta. Bom, então eu acho que é interessante, tá, Vitória? É um tema que a gente sempre tem que estar voltando a estudar, né? É relativamente frequente, né? E a doença arterial periférica só não é menos polêmica que a doença venosa periférica. Essa realmente, para mim, é um buraco negro. Não faço a menor ideia da abordagem, né? É até algo para a gente depois ver se tem algum angiologista, Rodrigues, Gelson, para nos ajudar, né? A tal das varizes, né? Olha que tema difícil a tal das varizes, né? Mas a doença arterial periférica realmente é uma questão importante. Então, o Gelson está te provocando, porque a doença arterial periférica, o nome é doença arterial periférica, né, Gelson? O significado é diferente, né? É igual a osteoporose. Quando você vê osteoporose na vértebra, é só na vértebra que tem osteoporose? O risco é de fratura na vértebra? Não, é uma doença sistêmica. Então, por isso que eu gosto de fazer uma analogia entre doença aterosclerótica com osteoporose. Na verdade, a manifestação clínica, né, ela pode ser lá da aterosclerose. Pode ser na artéria de membros inferiores, pode ser na coronária, pode ser na carótida, pode ser nas artérias, dá na mesma. Ela define a presença de aterosclerose, como a gente já viu, né, no geriatria aplicada. A aterosclerose é uma doença sistêmica, né? Ela se manifesta em alguns sítios, mas ela é sistêmica. Então, quando a gente trata a doença arterial periférica, eu não estou preocupado com o membro inferior, tá, Vitória? É muito raro, Vitória, o paciente evoluir para amputação. É a exceção, não é a regra. Não é a regra. Tá? Eu não estou preocupado com o membro inferior, eu estou preocupado com o infarto com AVC que ele pode ter. Então, a doença arterial periférica, eu acho que das apresentações clínicas, é a mais benigna. Né? Enfim, né? Não tem muito significado. É claro que eu não estou falando aqui da doença arterial periférica no paciente diabético, no paciente com isquemia crítica, aí é diferente, né? Mas na grande maioria das vezes, a evolução dela é benigna, mas ela representa a presença de aterosclerose. E aí vem essa divisão que o Rodrigo colocou muito bem. Eu tenho dois grupos, o grupo assintomático e o grupo sintomático. E isso é muito interessante, tá, gente? E não é só no membro inferior, não. Vem cá, a presença de uma aterosclerose, de uma opção carotídea assintomática, o que eu faço com esse paciente? Né? Então, isso tem que ficar muito claro, tá, gente? Uma coisa é a doença arterial sintomática, outra coisa é assintomática, e é outra coisa completamente diferente. As pessoas não valorizam isso.
tá? Não valorizam isso. Olha, isso inclui coronária. Por isso que eu falo muito do piercing de velho, né? Que é o stent, né? No indivíduo que não tem sintoma, que vira uma obstrução, numa propedêutica de um risco cirúrgico para catarata. Chegou no cateterismo, viu uma lesão em circunflexa, pôs lá. Isso é para nada. Não muda nada. Tá? Não muda absolutamente nada. Porque se é assintomático, o que isso traduz? Que houve uma forma de compensação dessa isquemia por vasos colaterais, vários mecanismos. Então, não, é completamente diferente, gente, do indivíduo que tem sintoma. Não interessa o sítio. Não interessa o sítio. Então, é um capítulo à parte. Então, toda doença arterial, não me interessa onde, ela pode ser sintomática ou assintomática. Eu falo isso que vocês vão ver muitas vezes, principalmente de tomografia de crânio, né? Essa coisa até da calcificação, que eu acho que até um significado um pouco melhor, um pouco mais de artérias cranianas, né? E já vão achando que, enfim. A calcificação é um capítulo à parte, né? Isso aí merece a gente se deter mais. Mas aqui, tá, gente? As formas assintomáticas, tá, Vitória? Primeiro, essa que é a pergunta. Olha, se é assintomático, quem foi que procurou esse trem, né? Se é assintomático. É igualzinho, Vitória, a bacteriúria assintomática. Você não trata, não tem que tratar, porque é assintomático, tá? E doença arterial periférica assintomática não se trata, tá, Vitória? Não se trata. Na verdade, não era nem para dar um diagnóstico, né? Mas deu, porque, né, hoje, com esse exagero de propedêutica, né, qualquer sintoma na perna é igual ao duplex scan arterial, né, e venoso. E aí dá um problema, você vai achar doença arterial periférica. E qual que é o tratamento? Nenhum. Tá, Vitória? Então, aquela pergunta que o Rodrigo te fez, a resposta é não vou tratar. Não vou tratar. Tá? Por quê? Porque há dúvida. Há dúvida. Então, como a gente usa aqui um método, vamos dizer assim, né? Que na dúvida você não mexe, você não vai tratar. E aqui vem uma outra coisa. Então, vamos lá. Isso serve para a Vitória, mas para todo mundo. Olha, esse artigo ele está dentro de um grupo de artigos, né, Vitória? Você pegou um só dos dois. Não dá para eu discutir essa questão do tratamento. Você pegou esse artigo aqui, não foi? Vocês estão vendo aí, né? Você pegou esse artigo aqui que é, vamos dizer assim, né, a parte final da discussão. Você vê que os mesmos autores escreveram, acho que a parte mais importante é esse de cá, é esse artigo aqui, que é um geralzão, digamos assim, né, da doença arterial periférica, que discute isso tudo que a gente está vendo. Tá? E aqui você vê que a grande maioria dos pacientes com doença arterial periférica são assintomáticos e uma outra parte, os sintomas são atípicos. É estranho. Então, foi exatamente o que o Rodrigo colocou, desde a osteoartrite. Isso no velho, então, é inferno. É um inferno. Ele vai chegar para... Como que o paciente chega, Vitória? Qual a queixa que ele chega para você? Ele vai chegar para você, doutor, eu vim consultar porque eu estou com uma claudicação intermitente e o meu ITB está de 0,8. Portanto, eu tenho uma doença arterial periférica, eu quero que a senhora decida o que eu vou fazer. É assim que ele chega? Como que é? Aí ele vai chegar queixando que a perna está doendo, que não está conseguindo andar, que se vai subir uma escada a perna dói, que se vai no supermercado a perna dói, que está dificultoso. Ok. Então, qual a principal causa desse sintoma no idoso? ICC. Não, é dor na perna quando anda. É plano venoso. O que tem que vir de cara? Que 70% dos idosos têm osteoartrite, né? Osteoartrite de coxa femoral ou de joelho.
É isso. Osteoartrite. Ele não fala dor na artéria femoral, ele fala dor na perna. Um trem na perna. Não é nem dor às vezes, tá? Né, Vitória? É um trem, um desconforto. Então, o que o Rodrigo quis chamar a atenção, que você falar que é claudicação intermitente é tão difícil quanto falar que é uma angina pectoris. Na verdade, é a mesma coisa. Né? É a isquemia levando a dor. Então, é dificílimo. Então, olha, angina pectoris, angina mesentérica e claudicação intermitente é um capítulo difícil, porque o paciente não chega para mim, doutor, eu vim aqui constatar que eu estou com uma angina pectoris secundária a uma lesão de artéria coronária direita de 80%. Não, ele chega com um trem aqui. Esse trem aqui, para virar angina, dá um trabalho danado, porque pode ser 1000 coisas. Por isso que eu sempre gosto de falar, né, gente, que é muito bom quando você já sabe o capítulo do livro que você tem que estudar, né, o Vitória? Quando o paciente chega para você. O problema é você traduzir a queixa dele num sintoma específico, um nominho. Para eu dizer que é uma claudicação intermitente, eu acho pouco provável de na primeira consulta a gente conseguir definir que é claudicação intermitente. Porque defeito que definiu, pronto, doença arterial periférica. Mas até aí, a grande dificuldade da nossa geriatria é exatamente a tradução dos sintomas. Não é fácil. Ainda mais que no idoso, os sintomas são diferentes. Né? Dizem que são atípicos. Né? Eu sempre coloco, não, atípico quando você tem como protótipo o adulto, né? Mas no idoso, o típico é ser atípico. Né? Então, quem é típico, na verdade, quem é? Mas, enfim. Então, a primeira coisa é traduzir, que aqui toma. Quais são as dores que podem piorar quando o paciente... aliás, quais são os trem que podem piorar quando o paciente anda no membro inferior? Então, de cara, articulação. Né? Então, osso não dói, tá? Mas articulação dói. Músculo também dói. Né? Então, é o diagnóstico diferencial. Tá? E aí eu vou ter, não, tá, então realmente eu afastei uma osteoartrite, eu afastei. O que pode, por isso que é importante saber o que causa dor no membro inferior. O que pode causar dor no membro inferior, Vitória? Então já vimos osso, articulação, o que mais? Músculo. Músculo e tem aquela também que o Rodrigo falou, a estenose de... Você vai rir que vai ser estenose de canal medular. Isso é um misto do osso e de nervo. É só você entender a fisiopatologia, fazer raciocínio. É isso que vai doer. Então pode doer a pele, pode doer o osso, pode, entendeu? Então começa por aí, tá? Então isso pode doer. Mas como que é, vamos dizer assim, uma dor articular? Então a dor articular, quais são as articulações que podem doer? Joelho e coxa femoral. Essa é a principal causa de dor associada ao esforço com o indivíduo. Tá? Mas eu tenho também a osteoartrose da coluna lombosacra. Né? Eu posso ter também. E aí eu vou ter uma compressão das raízes nervosas, que é a claudicação neurogênica, né, que o Rodrigo falou muito bem. Mas é uma dor articular, mas com, vamos dizer assim, comprometimento das raízes nervosas. Então pode simular sim uma claudicação intermitente. Então quando ele está andando, ele começa a mancar. Isso que é claudicação intermitente, né? O termo é isso, não tem nada de especial nele, né? A dor neuropática, que às vezes a gente fica em dúvida, ela também, eu tenho que pensar, mais idoso. Né? Só que a dor neuropática, qual que é a característica mais importante, Vitória, da dor neuropática? De uma neuropatia periférica, de diabetes, por exemplo, ou de uma deficiência de B12? A mais importante? Então, eu estou discutindo com você semiologia, tá, gente? Ela é de repouso ou é
de ação, de esforço. Ela é uma dor de repouso, né? Repouso. Então, na verdade, a dor da neuropatia periférica melhora quando a pessoa anda, quando a pessoa está em atividade. Então, para a gente começar. E eu tenho a dor venosa também. Dói, né? Mas é mais no final do dia, né? Quando tem edema, da insuficiência venosa, que é outra coisa também que é difícil demais, né, a gente fazer bem. Então, essa é a informação. Diante de uma dor, eu já estou no capítulo da doença arterial periférica assintomática. Na doença assintomática, então, eu trago aqui para vocês, aqui até fala, Rodrigo, na questão do ITB, realmente essa questão do ITB alto, né? Então, isso pode acontecer mesmo por esses mecanismos que o Rodrigo colocou. Então, esse outro artigo, que eu até considero mais importante, inclusive, né? Ele discute exatamente isso. Então, olha, mais da metade dos pacientes são assintomáticos e dos que são sintomáticos, grande parte é atípico. Só para vocês entenderem que a claudicação intermitente que a gente vê em livros, a gente vê muito em livro. Na vida real é difícil ver um caso clássico, né? Esse lindo, maravilhoso, né? Então não é. E o ITB é um exame interessante. E o ITB eu posso fazer com estetoscópio, tá, gente? Não precisa ser com Doppler. A gente até tinha. Não sei se o Rodrigo lembra, a gente comprou um Doppler. Lembro. Para fazer o ITB. Mas assim, olha, isso já deve ter 15 anos, nem sei quantos anos. Mas até hoje o ITB está meio na berlinda, né? No sentido de ser um exame rotineiro. E eu morro de medo por conta de dar um diagnóstico e inventar moda com esse diagnóstico. Então, qual que é a recomendação do tratamento, do tratamento médico? Está vendo aqui? Deixa eu aumentar aqui. O tratamento médico no paciente assintomático. Olha essa eu queria ver essa pergunta, se você também concorda em não dar AS, e não considerar como prevenção secundária e dar só estatina. Eu fiz uma provocação. Olha, se o paciente é assintomático, a primeira pergunta é quem inventou essa moda de dar o diagnóstico, né, Rodrigo? Por isso que eu fiz a comparação com a bacteriúria assintomática. Mas que diacho, então, a bacteriúria assintomática já é um erro prévio, né? Por que eu pedi urocultura num indivíduo que eu não estou achando que é infecção urinária? Então, mas que foi no exame físico, é difícil, a mão coçou. O problema é esse. Por isso que médico é um perigo. A mão coça demais, ele tem um prurido que impede que ele... Então, bacteriúria sintomática é um erro conceitual, né? É um erro conceitual. Pois é, então aqui para mim é igual meu sopro carotídeo daquele paciente que eu escutei, né? Que você falou, por que você escutou, né? É um erro. Quando o trem começa errado, termina errado, né? Então, olha, o que esse artigo de agora também, tá, gente? Eu falei para... Que artigo é esse, Edgar? Não, Rodrigo. Eu mandei esses 2 artigos, né? Que são juntos, é um pacotinho, dos mesmos autores. Ele tem essa parte da doença, esse overview, que para mim é mais importante do que o tratamento cirúrgico, né? Que aqui que eu acho que tem a grande questão, que eu acho que vale a pena a gente ter claro, é isso, olha. No indivíduo assintomático, primeiro que não era para dar o diagnóstico, já começou errado. Mas deu o diagnóstico, olha, a grande questão, o que eu vou fazer com esse trem? Teoricamente, nada. Não vou fazer nada, porque começou errado. Agora, vamos ver o que a literatura coloca. Tá, como a gente já falou anteriormente, a doença arterial periférica, ela traduz uma aterosclerose generalizada. Tá, tem aterosclerose, mas é assintomática. Isso que é a diferença. Então, esse organismo tem algum jeito lá que ele contorna, que ele compensa isso. Bem, em relação à antiplaquetário, não há indicação, que aqui é a prevenção primária. Apesar de ter a doença estabelecida, conceitualmente, né, seria secundária, mas não é primária. Então, não dá para dar. Não é para dar, tá, o Vitório? A dúvida é a estatina. A estatina é uma coisa mais... Mas essa dúvida desaparece num tapa. Por quê? Porque, olha, ele não coloca claro isso, tá, Rodrigo? Para começar com estatina. Ele fala para você calcular o ASVD. Olha, então, a ASVD... E vai dar positivo. E aí a estatina vai ganhar. Exatamente. Então ficou fácil. Ele não vai ganhar o AS e vai ganhar a estatina. Agora,
se o paciente é frágil, será que eu vou dar estatina, Vitória? Aqui a indicação de estatina é a mesma do ASCVD. Então, olha, não sei se eu vou dar para todo idoso também, não. Mas eu posso dar. Eu posso dar. Tá? Dependendo do risco, que também é outro tema conflituoso. Tá? Então, essa primeira parte, aí entra no capítulo sintomático. A única coisa que eu tenho certeza, e aí, Vitória, você falou uma coisa que eu fiquei preocupado. Quando você estava falando no início, você falou claramente, ou então eu estava sonhando, né? Eu ainda estava na cama, mas eu ouvi. Você falou, olha, o uso do cilostazol, em alguns casos, pode retardar o início. Você falou isso, Vitória, ou eu ouvi mal? Não, o Alguém uso do ouviu isso? cilostato, o que que acontece? Eu falei o seguinte, que no paciente assintomático, o uso do cilostazol, ele pode aumentar o tamanho da distância que o paciente deambula, né? Vitória, ele é assintomático, Vitória. Como é que vai aumentar o tamanho da distância? Ele não tem sintoma. Então, isso me fez pular da cama. Eu falei, não, para lá, não tem como coisa errada. Cilostazol não serve para nada. Cilostazol não serve para nada. Não há evidência nenhuma do cilostazol e primos. A pentoxifilina, eu nem sei se ainda existe isso para comprar em farmácia, pentoxifilina, né? Acho que não existisse mais, né? Então, é só para vocês entenderem. Olha, antigamente eu dizia que o cilostazol era. Vamos entrar nisso, no paciente sintomático. Aqui está o antiagregante, aqui tem várias questões, tá, gente? Antiagregante, aspirina, clopidogrel, os novos antiagregante com rivaroxaban em dose baixa. Mas, assim, é um capítulo, quer dizer, está indicado no sintomático. Aí sim você vai fazer o tratamento. Agora, o uso desses medicamentos, tá, gente? Olha, no fluxograma que eles colocam, né? Nem coloca essa medicação, tá, Vitória? Nem se coloca mais, nem é angina, nem é o nitrato. Né? O nitrato não tem efeito nenhum na fisiopatologia da doença arterial coronariana, da atherosclerose. Melhora a angina, melhora a dor. Ninguém morre porque não tomou nitrato. Né? O nitrato é a dipirona, né? da angina. O cilostazol nem isso ele nem isso está claro. Então, o que eu acho que a gente pode fazer? Olha, eu posso usar sim o cilostazol. Aqui, então, esse outro artigo que eu quero que vocês vejam, que é de 2017 também. Esse artigo é até interessante, que fala de todas as doenças arteriais. Esse é o europeu, né? Europeu, isso, é o consenso europeu. Que é o que veio depois da American Heart, falou que não era para dar aspirina. Exatamente. Aqui ele coloca, tá vendo? As drogas com que é cilostazol, nem sei falar esse trem direito, pentoxifilina, podem ser usados, mas o efeito é limitado, o efeito é duvidoso. Ou seja, quando tem isso escrito no artigo, tá, gente? É para não dar. É para não dar. Né? Na dúvida, como eu já falei, né? Eu sempre falo isso, na dúvida, em relação a coisa em relação à efetividade, na dúvida você não dá. Na segurança, na dúvida, você acredita. Você acredita que faz aquilo. Igual aquele exemplo que a gente viu na semana passada, né, na aula passada do. Deixa eu explicar aqui o trem. Do omeprazol com demência. Né? Eu tinha aberto aqui o livro, né, para ver o cilostazol. Cadê o kit, gente? Deixa eu ver se eu pego aqui. Lá está bem claro a nossa posição e não mudou nada. Olha, eu acho que piorou. Acho que eu estou menos. Eu acho que eu Você aceitava no sintomático com uma certa. Não, eu tô se não exagerando, fossem com múltiplos, não tivesse vários medicamentos por causa de interação, né? Olha, eu tenho para mim, o cilostazol está no mesmo patamar como chama? Gente, que a gente usa para osteoartrose. Glucosamina.
da glicosamina e do colágeno, tipo 2. O colágeno eu estou até um pouco mais entusiasmado. Eu posso até usar, mas como sintomático. Se não melhorou, eu tiro, não tem o menor sofrimento. É igual, ó, tá no mesmo patamar da glicosamina condroitina, do colágeno tipo 2, do diosmin para doença venosa, né? Eu até dou, assim, né? Porque você está sofrendo, está com sintoma, desde que eu saiba que o sintoma é daquilo, né? O problema é esse. Eu posso fazer uma prova terapêutica. E aqui no livro, a gente fez questão, você vê que, além da amarela, está com uma setinha para baixo, né? Isso em 2019, tá, gente? Então, assim, realmente... Então, o que a gente coloca lá, vocês estão vendo aqui, né? A gente usa para a gente... Quer dizer, tem que ser sintomático. Senão, não vou usar, aí não tem a menor dúvida, né? Eu tenho até dúvida de usar a estatina, imagina de usar uma medicação que é sintomática num indivíduo assintomático, né? Então, olha, o fármaco não tem nenhum efeito, Isso tem que estar claro, tá, Vitória? Não há nenhum efeito, tá? O que tem claro, que a gente colocou até isso, a questão da fisioterapia. A fisioterapia aqui é realmente... e tem outra coisa. Esse paciente, tá, gente, que tem doença arterial periférica, ele pode ter doença arterial coronariana, né? A doença é a mesma, isso vai piorar a doença arterial coronariana, né? Então, vai piorar tanto a insuficiência cardíaca, que ele pode ter, então aumenta a mortalidade da insuficiência cardíaca. Isso que vocês têm que ter em mente, tá, gente? Ele aumenta a mortalidade. E alguns mecanismos, como retenção hídrica, enfim, tem várias coisas. Também pode piorar a doença arterial coronariana. Então, não é para usar esse medicamento, tá? Quer dizer, não é que não é para usar, vamos ser um pouquinho mais... você pode usar no indivíduo sintomático como prova terapêutica. Ou seja, toda prova terapêutica é prova terapêutica, né? Você não vai continuar se não houver melhora. Acho que aqui não tem mais nada, não, que eu vi aqui que eu queria chamar a atenção para vocês, né? O que deve ser feito, que é consensual, aí eu concordo, é você realmente fazer o tratamento não farmacológico, né? Quer dizer, questão de fatores de risco. Olha, é muito interessante que há uns 20 anos a gente tem essa... A aterosclerose é uma doença generalizada. Mas a gente tem algumas coisas que são interessantes. Então, 3 grandes fatores de risco. Dislipidemia, a questão do cigarro, que é importante, né? Que como causa de hipertensão. Então, hipertensão, cigarro, colesterol. A dislipidemia, todos dão a aterosclerose generalizada, mas a dislipidemia, ela tem, vamos dizer assim, uma preferência pela coronária. A manifestação clínica é mais coronariana. É o quadro metabólico, né? A hipertensão é lá o AVC. E o cigarro é membro inferior. Você tem até trombangite obliterante, né? Que é uma doença venosa, uma doença gravíssima. Então tem esse tropismo. Então o cigarro para membro inferior não combina. Olha, não combina para nada, mas para doença arterial periférica é o fim do mundo, né? Realmente é algo fundamental. Então, diante de um paciente que chegou lá com o diagnóstico de doença arterial periférica assintomática, eu espero que vocês não deem o diagnóstico de doença arterial periférica em indivíduo assintomático. Se der, eu vou chamar a atenção de vocês, né? Por que vocês procuraram um trem num indivíduo assintomático, né? Não vai mudar nada a conduta, né? Vai ser mais um rótulo para ele, né? Aí sim eu posso fazer o quê? A abordagem dos fatores de risco. A gente faz isso para todo mundo, né? Não é só para quem tem doença arterial. Então não muda nada. Não serviu para nada. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: doença arterial periférica assintomática, o critério de AS é prevenção primária. E olhe lá. Ou seja, não vou dar. Porque não é, você sabe que no idoso a gente não usa isso para prevenção primária. Então não vou dar para doença arterial periférica, já que é uma equivalência na indicação, né? Edgar, eu sempre... Fala. Esse artigo mais completo não está naquela lista lá, não. Os meninos estão até falando para pedir para você enviar para a gente de novo, porque não está naquela... Pode, de repente eu até esqueci, mas
Ou Eu então tenho pode até um. ser que quando você mandou, não carregou, Edgar, porque mandou muito artigo junto, né? De vez em quando o Foi, WhatsApp foi. não Eu carrega um, lembro. pode ser que tenha sido isso. Eu mandei uma. Que eu até agora tenho um negocinho aqui, um aplicativo que junta os PDF. Achei legal, para evitar isso, né? Porque às vezes aqui são dois artigos na mesma revista, dos mesmos autores, que eles abordam o todo, né? Por isso que eu achei legal, porque é um tema que. E essas Agora, particularidades são importantes no dia a dia clínico, né, Edgar? E a gente vê condutas automáticas equivocadas, né? é o que eu falo, Rodrigo, o pessoal faz muito diagnóstico. E aí, na dúvida, eles mexem, eles prescrevem. Esse que é o problema. A gente não. Realmente, dificilmente a gente dá um diagnóstico no vídeo assintomático, né? Agora, o paciente chega para nós já tomando silostazol, e já tomando AS, todo aquele pacote, né? Que a gente sabe que. Então, depois eu mando de novo para vocês, então, Então, eu estava falando para eles, Rodrigo, que a doença vascular periférica, né, arterial e venosa, para mim, é uma meleca. A venosa, eu tenho até medo de discutir, né? A tal das varizes. Para mim é um negócio, é um buraco negro. Cabe tudo. Se dor já é difícil porque tem seus equivalentes, imagina quando entra no venoso, que aí entra edema, e aí entra diagnóstico diferencial de edema, peso, dor, né? Aí realmente. Isso que eu falei para eles, eu sempre falo isso, né, Rodrigo? Olha, o meu sonho é o paciente chegando para mim, olha, doutor Edgar, eu vim aqui para consultar referente ao capítulo 7 do Brown-Audi, do doença coronariana. Ele não chega assim, né, Rodrigo? Ele chega com um trem. Para eu chegar num diagnóstico de doença arterial coronariana é um inferno. Aí que está o segredo da medicina. Então, eu acho que o médico, ainda mais no idoso, ele tem que ser um intérprete do sintoma, um tradutor. Dificílimo, a linguagem que o paciente usa é super confusa, né, Rodrigo? É uma linguagem absolutamente desconhecida, né? Então, para eu transformar aquilo num capítulo, livro, aí que mora a arte na medicina. Que da feito que caiu doença arterial coronariana, né, Rodrigo? É fácil. Não é tão fácil. Mas é mais fácil ainda, que eu já tenho por onde começar. Mas ele chega com uma coisa que eu vou, até eu chegar numa dor torácica típica. E aí vai. No membro inferior é a mesma coisa, né, Rodrigo? Você não chega aqui, doutor, eu vim consultar porque eu estou com uma claudicação intermitente secundária, uma obstrução da artéria femoral de 80%. Não é assim que ele chega. Ele chega com um trem na perna, que pode ser mil coisas. Qual é o idoso que não tem dor na perna? Né? Todos têm uma dor, uma fadiga, um peso. Né? Então, se você não conversa com o paciente, o que você faz? Duplex scan de artéria vai vir. Aí vem o indivíduo assintomático. Né? Queria fazer um comentário aí logo depois, tá, Edgar? Então faz. É o seguinte, essa história que o Rodrigo abordou e o Edgar agora está enfatizando, dois diagnósticos diferenciais me preocupam muito do ponto de vista de gravidade e de risco. Uma vez que DAP, vamos usar essa sigla aí, né, para simplificar, ela, em geral, não tem gravidade, especialmente imediata. Mas, às vezes, dentro do que o Edgar acabou de colocar, a gente se perde na história do paciente porque ele tem dificuldade de se expressar. Então, dois diagnósticos diferenciais me preocupam muito. O primeiro é a obstrução arterial periférica aguda. Mas é agudo, né? Sim. Porque às vezes ele tem uma queixa e sobreposta à queixa, vaga nas pernas, aparece uma dor recente. E você fica ali perdido e tal. Então, a boa conversa com o paciente, chamada de anamnese, e um bom exame físico, mas o principal é isso, é a conversa adequada com o seu paciente, deixando ele expressar, mas direcionando a anamnese. Então, o primeiro diagnóstico é a possibilidade de embolia, ou seja, obstrução arterial periférica aguda, que é passível de uma intervenção curativa. Então, lembrar que as doenças se superpõem. Como a gente brinca, o Edgar enfatiza, e a gente, eu, Rodrigo, etc., com o grupo mais maduro,
a gente não tem o doente na página do livro, mas a gente às vezes fica querendo colocar ele na página do livro. E ele não é a página do livro, ele é um livro. Aliás, ele é representa tratados de medicina. E quanto mais velho, mais difícil, pior e mais complicado. E a gente é atropelado por isso. Então, cuidado com a obstrução arterial periférica aguda, que é passível de intervenção curativa, sobreposta ou não a um quadro arrastado. Primeiro. Segundo, a possibilidade, sobreposta ou não, de uma trombose venosa aguda ou subaguda, especialmente suprapatelar, ou seja, na coxa, terço distal da coxa, médio posterior. É onde a gente tem, muito frequentemente, trombose venosa aguda, que é passível de complicações e que a gente também tem que tratar. E aí entra de novo a história em um bom exame físico. Exame físico significa pôr a mão, tá? E a gente está vendo que os médicos estão esquecendo de pôr a mão. Felizmente, nós ainda temos duas, ou seja, ambidestro. Então, tem que pôr a mão na perna do paciente. Vem de calça comprida, o médico pergunta e não põe a mão, não pede o paciente para levantar a calça. Tem até vergonha às vezes. Não pode, você tem que pôr a mão. Tá, incômodo nas pernas é igual a exame físico da panturrilha inguinal até a ponta do dedão, do hálux. Homem e mulher. Mulher, então, fica intimidada e a gente vai na onda delas e não examina a perna. Então, tem que pôr a mão. Pôr a mão no sentido circulação, sensação térmica, hipersensibilidade tátil ou o contrário. Então, é fundamental o médico ter uma boa anamnese, que o Edgar está enfatizando, e ter um exame físico adequado. Muitas vezes tem as descrições dos nossos casos clínicos e a gente não vê um exame físico detalhado de articulação, que o Edgar já enfatizou e o Rodrigo também colocou. Então, estou enfatizando 2 pontos, porque são quadros agudos ou subagudos, para os quais a gente tem que ter um olhar mais cauteloso. Ok? Então, eu estou tomando a liberdade de derivar um pouco, viu, Rodrigo, do artigo, mas às vezes a gente se perde nas pernas do paciente. Nós não podemos perder nas pernas do paciente. Ok, obrigado. É do agudo arterial, né? Agudo venoso, né? Tromboembolismo e trombose venosa profunda. Bom, acho que aí é outro capítulo, né? Mas eu concordo com você que tem que ficar atento, porque além de ser quadros atípicos, né, pode ter sobrepostos. Mas do agudo arterial, além da dor, já que você citou o exame físico, acho que o outro sinal que ficaria mais atento é aquele, né? Você levanta a perna, ele vê que a perna fica pálida, fica branca, fria, na hora que você desce, fica vermelho. Mas aí eu acho que talvez o agudo seja mais fácil, Gelson. Eu acho mais fácil as pessoas verem um quadro agudo, porque esse está incomodando mesmo o paciente, né? Mas tem que lembrar acho que esse paciente não deixa o médico não fazer nada, né? Pelo menos é a minha percepção. Mas a gente tem que lembrar que as doenças, elas têm gravidade e intensidade diferente e elas se manifestam nos pacientes de forma diferente e a percepção do doente e expressão é muito particularizada. Então tem aquele que chega e fala, ai, minha perna começou a doer e tal, não estou aguentando, acho que eu vou morrer, até aquele que fala assim, eu estou com um negócio aqui na minha perna, doutor, tem 3 dias aqui, eu não sei o que é. Aí você nem olha a perna do sujeito, acha que ele está pitizando, aspas, piti, né? Chilique ou somatizando. Então, eu estou enfatizando, viu, Rodrigo e Edgar, sim. que as doenças não se excluem. Isso é muito importante. Você tem um idoso, fumante, raça negra, diabético, tudo tem ali. Então, obeso, mulher. Então, você está juntando tudo e é isso aí que é importante e é difícil, tá? É só uma ênfase nesses 2 quadros que exige uma intervenção mais rápida. Não, sem dúvida. Realmente, doença arterial e venosa é difícil mesmo. Né? Mais alguma dúvida, gente, em relação a esse tema da Claudica? Eu mandei para vocês agora no grupo
né? Eu acho que o que o Marcos falou, que quando fica muito tempo, Rodrigo, não dá para baixar mais o arquivo, né? Ah, Então, tá. que tá lá, eu mandei junto, porque... Mas enfim, né? Então fiquem atentos, tá? Porque às vezes eu não junto os artigos, mas se é a mesma temática, o ideal é apresentar junto, né? Para ter ainda mais que são coisas de revisão, né? Não é artigo, vamos chamar assim, original, né? Então é isso, né? Mais alguma coisa, gente? Depois podia ver, Rodrigo e Gelson, vocês que são mais, que têm um network mais amplo, ver se a gente traz alguém da angiologia, né, para discutir com a gente tanto a Como é parte que chama aquele arterial. professor da faculdade, um alto, que é da O angiologia? Geleia, é o Cláudio Oi? Gelop, é o Cláudio Gelap, que é da Ah, é. cirurgia vascular, que ele foi meu aluno, o apelido era Geleia. Ah, não, então esse já tem, já. É porque eu já ouvi falar É, muito bem não, mas dele. Eu assim, particularmente não conheço, só vi uma palestra dele uma vez que acho sobre, é? na realidade foi até sobre trombose venosa e embolia, logo quando começou os primeiros os NOACs, dos DOACs, né? Mas eu já ouvi falar muito bem dele. Talvez fosse uma pessoa interessante, né? Eu não sei se eu tenho o telefone dele aqui, mas ele é marido da Cláudia também, da Clínica Médica, da Gastro, né? Ambos são colegas da Flávia, inclusive, de turno. A Cláudia e eu. Eu só me lembro uma vez que ele estava atendendo, eu chamava só de Gelé, né? Eu, com o paciente, eu falei, ó, quem vai lhe atender agora é aqui, o doutor Geleia. Eu não lembrei o nome dele, Geleia. Mas ele é muito bom, realmente. É uma. Assim, a minha dúvida maior que a doença arterial periférica, assim, a gente tem dúvida, mas eu acho que assim, tem mais evidência das coisas, né? A cirurgia, ela está mais Mas bem é legal ele estabelecida. falar, talvez até mesmo do fluxo no hospital, né? Porque até a mesma solicitação de duplete no hospital tem um fluxo, né? Que passa É primeiro na verdade. cirurgia, antes, né? Então acho que pode talvez bom, fazer só uma coisa passando de arterial, né? É verdade. Então, assim, E eu tenho, concentrar no venoso. pois é, eu tenho para mim que o tratamento da doença arterial periférica, tanto quer dizer, não farmacológico, farmacológico e cirúrgico, né, e fisioterapêutico, digamos assim, está mais bem estabelecido que da doença venosa. A É. doença venosa, para mim, ainda é um tema difícil, é um tema que realmente, né, não é fácil, né, gente? É um E tema até difícil. mesmo algumas indicações práticas de algumas coisas simples que a gente Pois sabe que tem que fazer, mas são difíceis, né? A própria questão, por exemplo, exatamente. das meias É, compressivas, né? A como própria que classificação de CEAP, que fala assim, vai direcionar o tratamento, mesmo assim a gente fica com uma série de dúvidas, né? é isso mesmo, Rodrigo. Então, acho que. E é muito frequente, né, gente? Quer dizer, esse peso nas pernas, no idoso, essa fadiga, esse peso. É um tema, é um capítulo difícil para nós, né? O paciente queixa isso, né? E pode Ou então ser. talvez aquela história, né? Um dia, se algum dos residentes interessar de abordar o tema, e chamei ele para poder comentar a aula do residente, né? Isso é legal, isso é legal mesmo, hein? Colocar de fadiga o peso nas pernas. Não é dor, não. Dor já direciona. Como eu falo, eu já sei o capítulo. Agora, a fadiga, o peso, essa coisa inespecífica. E aí você vai procurar, o problema é esse. Se você vai procurar, você vai achar 1 milhão de coisas, né? O problema vem cá, o que está causando esse desconforto no paciente? Por isso que eu acho que o termo desconforto nas pernas é melhor, né? Porque É. é amplo, né? E uma coisa não exclui a outra, né? Essa que é a dificuldade que a gente... E aí coloca, por exemplo, desconforto com foco na questão vascular, né? Independente de ser arterial ou venosa. Para também não ficar caminhando para a músculo esquelética e precisar de outra pessoa, né? Pois é, exatamente, né? Quer dizer, é uma coisa interessante, né? É um tema que eu acho muito relevante no dia a dia, né?